Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento à nossa aula de divisão celular, essa é a terceira parte da nossa divisão. A gente fechou meiose na última aula e a gente vai ver agora a parte de gametogênese, tanto masculina quanto feminina. Beleza? Então, na gametogênese, basicamente o que seria isso? Gameto vem de gameta, gênese vem de origem, tá? De formação. Então, a gametogênese nada mais é do que a formação dos gametas, tá? As células germinativas primordiais vão ser basicamente células que se diferenciam durante o desenvolvimento embrionário, tá? Que vão ser células produtoras do gameta. Essas células, durante o desenvolvimento embrionário, elas vão se desenvolvendo e elas vão se multiplicando. E no futuro, quando você tiver a maturação sexual, essas células serão células produtoras de gameta. Beleza? Eu tenho basicamente duas gametogêneses diferentes, a gametogênese masculina e a feminina. A feminina é a ovulogênese, ou alguns autores também chamam de ovogênese, tá? E a masculina é a espermatogênese. Cuidado que lá na frente se desenvolveu um termo que é a espermiogênese. Espermiogênese é a diferenciação da espermátide formando o espermatozoide. Tá? É uma etapa da gametogênese masculina. A gametogênese masculina é a espermatogênese, que vem de espermatozoide. Tá? Vem de esperma. Beleza? Então vamos lá. Ovulogênese, que é a feminina, nada mais é do que a formação dos óvulos, como a gente chama popularmente. Mas na realidade é a formação dos ovócitos secundários. E eu vou explicar o porquê. Tá? Ocorre nos folículos ovarianos, que são obviamente localizados nos ovários. Tá? Os ovários são as gônadas femininas. Beleza? Você tem lá o útero com as suas tubas uterinas ligadas aos ovários. Esses ovários são as gônadas femininas e na região dos folículos ovarianos existe a formação do ovócito, tá? Que futuramente vai se desenvolver até um óvulo. Ao chegar nos ovários, as células passam por três fases principais: proliferação, que são mitoses sucessivas, crescimento, que o termo já diz, aumento do volume celular, do tamanho, e maturação, beleza? Que é a formação da célula do gameta efetivamente. A maturação, na puberdade, você tem um pequeno número de ovócitos 1, tá? Que vão completar o processo de meiose e vão originar ovócitos 2. Esses ovócitos 2 que são liberados durante o período de ovulação. Então, basicamente é o seguinte, lembra lá das células, que são as células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais, nas mulheres, elas já foram produzidas durante o período embrionário todo. Então, as mulheres têm um número contado de células até o final do processo embrionário. Quando as mulheres são ainda bebês de colo, elas já têm um número máximo de células germinativas primordiais desenvolvidas que elas podem ter ao resto da vida inteira. Tá? Na puberdade, você tem o início de um pequeno número de ovócitos 1 se diferenciando ou completando parte da divisão celular, da meiose, formando ovócitos 2. Esses ovócitos 2 que vão ser liberados. Então, vamos lá. A mulher tem um número contado de células germinativas primordiais, desde bebezinho, tá? E ela vai produzir ovócitos 1 durante o desenvolvimento lá da maturação sexual. Desde a maturação sexual até quando a mulher entra na menopausa, nesse período aí que é um período fértil da mulher, entre a maturação sexual e a menopausa, ela vai ter parte dos seus ovócitos primários, completando a meiose e chegando até a forma de ovócitos secundários. Tá? Os ovócitos secundários, eles são literalmente o momento da metáfase 2. Eles interrompem a divisão da meiose 2 na metáfase 2. E a ovulação ocorre dos ovócitos 2, que são liberados quando eles estão na divisão metáfase 2. Beleza? Sob a ação dos hormônios sexuais, inicia-se a meiose 2, que é interrompida na metáfase 2, que eu acabei de falar para vocês. Nesse estágio, o ovócito 2 é liberado do ovário, que é o processo de ovulação, e caso haja fecundação, a meiose 2 continua e origina o óvulo. Ou seja, literalmente, de maneira estritamente científica, uma mulher que nunca teve relações sexuais, uma mulher que nunca teve
um ovócito 2 fecundado, essa mulher nunca produziu um óvulo na sua vida, tá? Teoricamente, obviamente, tá? Por que eu digo isso? É num contexto, é, como é que eu posso dizer? De nomenclatura, de termos adequados, em termos de terminologias, o que vocês, mulheres, o que as mulheres liberam a cada mês é um ovócito 2 e não um óvulo, porque ele ainda não concluiu a meiose. Ele parou a meiose na etapa da metáfase 2 da meiose. Quando existe um espermatozoide ali que vai iniciar o processo de fecundação, este óvulo, quando existe essa fecundação, vai concluir o processo de meiose e vai formar, esse ovócito 2, perdão, vai concluir o processo de meiose e vai formar o óvulo. Aí sim eu tenho um óvulo verdadeiro, quando existe a fecundação. É meio bizarro, mas é isso mesmo, tá? Por isso que em alguns vestibulares que são extremamente sacanas, desculpa pelo termo, mas é isso, eles cobram essa pegadinha. Ah, o que a mulher vai liberar no seu 14º dia do ciclo menstrual, num ciclo de 28 dias? Ah, aí todo mundo vai lá e fala, o óvulo. Mas na verdade, se o vestibular for sacana, o termo adequado é o ovócito 2, beleza? E quando que você vai encontrar o óvulo sendo formado? A partir do momento em que existe a fecundação do ovócito 2, beleza? Então, basicamente, esquematicamente ou visualmente falando, eu vou ter algo similar a isso. Assim deixa a gente enxergar de maneira mais nítida. As células germinativas primordiais ou primitivas são aquelas que são desenvolvidas lá no período do desenvolvimento embrionário, beleza? Essas células, elas estão num período que a gente chama de fase proliferativa. O que é a fase proliferativa? É quando ela está em sucessivas mitoses. Você tem ali um aumento do número de células germinativas, tá? Nicolas, mas a gente está falando de meiose? Tá. Mas a célula germinativa, durante o desenvolvimento embrionário, ela ainda não entrou em meiose, tá? Ela está em mitose porque ela está aumentando de número. Ela tem que manter todas as características, ela só quer aumentar de número. Mitose, 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 mitose. Tem todas as células germinativas necessárias. Agora, essas células germinativas, elas recebem outro nome. Quando não existe mais mitose, quando não existe mais proliferação das células germinativas, elas recebem o nome de ovogônia. Beleza? Essa ovogônia, que quando entrar no processo de meiose, beleza? Ela vai originar o que a gente chama de ovócito 1, ou ovócito primário. Aqui começou a meiose, do ovócito primário até o óvulo. Isso é a meiose, tá? Essa primeira parte aqui, ó, é a fase proliferativa. Só que da ovogônia até o ovócito, eu tenho um aumento do tamanho ou do volume da célula. Essa é a fase de crescimento. Beleza? Antes do ovócito começar o processo de meiose propriamente dito, ele vai ter que aumentar de tamanho. Na realidade, não é o ovócito que aumenta de tamanho, é a ovogônia. Então, a ovogônia, ao invés de entrar no processo de meiose e pronto, ela aumenta de tamanho. Tá? Ao final desse aumento de tamanho que ela vai entrar na meiose, ela já não recebe mais o nome de ovogônia, ela recebe o nome de ovócito primário. É basicamente o seguinte, uma célula no início da proliferação, ela é chamada de célula germinativa. Ao final da fase de proliferação, ela é chamada de ovogônia. Uma célula no início da meiose, ela é chamada de ovócito primário. Então, basicamente, eu tenho entre a célula germinativa e ovogônia, fase de proliferação. Entre ovogônia e ovócito primário, fase de crescimento. Ovócito primário até óvulo, fase de maturação. O que é a fase de maturação? Basicamente, a meiose em si. Beleza? Tranquilo isso? Então, repare aqui. Começou a meiose aqui, ovócito 1, uma célula 2N, que vai sofrer a meiose 1, que é reducional, formando aqui o ovócito 2. Esse ovócito 2, ele para na metáfase 2 e ele vai ser eliminado pelo corpo das mulheres, tá? Ele vai ser liberado, na realidade, né? Num processo que a gente chama de ovulação, tá? Mas repara que de uma célula, que é o ovócito 1, eu formei duas células, sendo uma funcional, tá? Que é o ovócito 2, e outra não funcional, que é chamada de corpúsculo polar ou glóbulo polar. Continuando o processo de meiose, eu tenho aqui, ó, na meiose 2,
a formação do óvulo, tá? E aqui a formação de 3 corpúsculos polares, beleza? Então isso é importantíssimo. A mulher, a cada ovogônia, produz um único óvulo. Ou melhor, a mulher a cada ovócito 1 produz um único óvulo. As outras 3 células, fruto do processo de meiose, elas são degradadas, elas são degeneradas, tá? Elas não são funcionais, são corpúsculos ou glóbulos polares. Já no caso da espermatogênese, da gametogênese masculina, a cada espermatogônia, ou a cada espermatócito primário, são formados 4 espermatozoides. Ou seja, as mulheres investem em qualidade, enquanto os homens investem em quantidade. Beleza? E isso fisiologicamente, evolutivamente é explicado por quê? A partir do óvulo da mulher que vai se dar origem ao desenvolvimento do embrião. Tanto é que para que eu clone algum organismo, basta que eu pegue um núcleo diploide de uma célula somática qualquer e insira esse núcleo no lugar do núcleo haploide do óvulo. E aí eu tenho um estímulo que vai gerar ao desenvolvimento de um novo indivíduo. Tá? Se eu pegar um espermatozoide, tirar o núcleo haploide dele, pegar o núcleo diploide de uma célula somática e colocar no espermatozoide, nada nunca irá acontecer. Tá? O desenvolvimento embrionário é todo por parte do óvulo. Então a mulher vai investir em qualidade das suas células, enquanto o homem vai investir em quantidade. Por que o homem vai investir em quantidade? Porque ele vai liberar as suas células dentro do corpo da mulher e elas têm que encontrar o caminho até o ovócito 2. Beleza? Então muitas não conseguirão, muitas irão morrer. Então ele tem que investir em quantidade, que aumenta a probabilidade de ocorrer a fecundação. E já a mulher investe em qualidade porque diminui a probabilidade de existir qualquer defeito durante o desenvolvimento ou durante a fecundação. Beleza? Na gametogênese masculina, que é a espermatogênese, o que eu vou ter? Formação dos espermatozoides, beleza? Onde que ela ocorre? Nas gônadas masculinas, que são os testículos. Mais especificamente, numa região dos testículos que são chamados de túbulos seminíferos, tá? Esses túbulos seminíferos é como se fosse uma mangueira toda enrolada dentro do testículo, obviamente nas suas devidas proporções. Então, nessa parede dos túbulos seminíferos que vai existir a espermatogênese. E os espermatozoides que forem produzidos serão liberados aqui no lúmen do túbulo seminífero. E eles vão migrar e ficar temporariamente armazenados nessa região aqui que é chamada de epidídimo. Quando eles forem ejaculados, eles vão seguir o caminho, né, pelo ducto deferente até a uretra para ser ejaculado. Beleza? Existem 4 fases na gametogênese masculina, diferente da gametogênese feminina, tá? Essa última fase aqui, ó, que é a espermiogênese, que eu falei para vocês não confundirem com espermatogênese, também é chamada de fase de especialização ou modificação, beleza? Que vai ocorrer basicamente o final da meiose, termina na maturação, tá? No final da fase de maturação. Aí eu vou ter uma outra fase complementar na gametogênese masculina, que vai ser a formação propriamente dita do espermatozoide. Beleza? Então vamos para ela. Até aqui a mesma coisa, tá? Da gametogênese feminina. Eu tenho a célula germinativa que vai sofrer sucessivas mitoses até formar uma espermatogônia. Beleza? Essa espermatogônia, ela vai aumentar de volume, vai aumentar de tamanho até aquilo que a gente vai denominar espermatócito primário. Então eu tenho a fase aqui de crescimento, beleza? Esse espermatócito primário vai entrar na meiose. Essa meiose 1 vai gerar 2 espermatócitos secundários. Esses espermatócitos secundários vão entrar no outro processo, na segunda fase do processo, né? Na meiose 2. E vai gerar 4 espermátides. Então, repara o seguinte, nas espermátides já concluiu a meiose. Espermátide já tem a meiose finalizada, já tem 4 células fruto do processo de meiose de um espermatócito primário. Então, retomando, relembrando, meiose gametogênese feminina, a ovulogênese. Você tem o quê? Um ovócito primário produzindo um único óvulo. Na espermatogênese, na gametogênese masculina, um espermatócito primário produz 4
espermatozoides, tá? Na realidade 4 espermátides. Aí o final dessa meiose, que eu tenho ali 4 espermátides, vai ocorrer a fase de diferenciação ou fase de especialização do espermatozoide, que a gente chama de espermiogênese, tá? Que seria a gênese do espermatozoide. Beleza? O que seria essa gênese do espermatozoide? Seria a formação efetiva do espermatozoide como você conhece, que é exatamente isso daqui, ó. Essa daqui seria espermátide. Ela tem uma cara de célula comum, tá? Ela tem aqui, ó, suas estruturas celulares convencionais. Esse daqui já é o espermatozoide formado. Ele tem uma cara de espermatozoide. O que eu tenho de diferença entre eles? Primeiro de tudo, eu tenho redução do volume citoplasmático. Beleza? Segundo, eu tenho a formação de uma região aqui anterior na cabeça do espermatozoide, que é chamada de acrossomo. E essa região está repleta de enzimas chamadas de hialuronidases. São enzimas que vão digerir o ácido hialurônico da corona radiata. Tá? A corona radiata é uma camada de proteção que o ovócito tem para impedir que vários espermatozoides consigam penetrar nesse ovócito. Tá? Então, para que o espermatozoide consiga entrar no óvulo e liberar o seu núcleo lá dentro do óvulo, ele tem que perfurar essa corona radiata, que é feita por ácido hialurônico. Tá? Então, ele tem aqui no seu acrossomo uma vesícula, basicamente, repleta de hialuronidases, enzimas que digerem o ácido hialurônico, componente principal da corona radiata dos ovócitos secundários. Beleza? Uma outra coisa que ele vai ter, uma grande quantidade de mitocôndrias localizadas numa região chamada de peça intermediária, que é uma peça entre a cabeça do espermatozoide e o flagelo, ou a cauda do espermatozoide. E a outra diferença é os centríolos irão formar o flagelo do espermatozoide. Então, basicamente, complexo golgiense junto com o retículo endoplasmático granular, o retículo endoplasmático granular produz as hialuronidases, manda para o complexo golgiense coloca todas essas hialuronidases dentro de uma mesma vesícula que vai migrar para a ponta da cabeça do espermatozoide, formando o acrossomo. Centríolo vai desenvolver um processo de polimerização de tubulina, formando os microtúbulos que compõem o flagelo. Beleza? Isso daí é espermiogênese. É a especialização, é a modificação, tá, de uma espermátide em espermatozoide. Isso ocorre após a finalização, a terminação da meiose. Beleza? E aí a gente precisa comparar também, igual a gente comparou mitose e meiose, comparar a espermatogênese e ovulogênese. Tá? São as principais diferenças entre a espermatogênese e a ovulogênese. Isso é importantíssimo. Isso é o que é mais cobrado, beleza? Em relação à fase de multiplicação do contexto dos homens na espermatogênese, ele vai ter durante a vida toda. Tá? O que é a fase de multiplicação? São aquelas células germinativas primordiais ou primárias, beleza? Na ovulogênese, nas mulheres, apenas no período da vida uterina da mulher. Ou seja, quando a mulher nasce, tá? Quando ocorre o parto, ela já não tem mais fase de multiplicação, ela não tem mais aquela fase de proliferação, de multiplicação de células germinativas primordiais, beleza? Então ela já tem um número de células que vão produzir os óvulos, já é definido desde o início da sua vida. Beleza? É um número limitado. O homem não, continua produzindo a vida inteira. Então existe a possibilidade de um homem de 98 anos, 95, 100, cento e poucos anos, caso ele tenha seu aparelho sexual saudável, existe a possibilidade dele ter um espermatozoide viável. Ou seja, existe a possibilidade dele ser pai nessa idade. Tá? Células férteis. Todas as células produzidas na espermatogênese, ou seja, as 4 células formadas a partir do espermatócito primário, são saudáveis e são férteis. Tá? Já no contexto da ovulogênese, na gametogênese feminina, apenas uma célula produzida, tá, na ovulogênese, a partir de um ovócito primário, será saudável e fértil. As outras 3 vão ser degeneradas e reabsorvidas pelo próprio organismo da mulher. Tá? As células formadas a cada um espermatócito primário, beleza? Ocorre o estímulo para a formação de 4 espermatozoides. A cada, no caso da ovulogênese,
um espermatócito, perdão, um ovócito primário, você tem um estímulo para a formação de apenas um único óvulo. Repetindo e enfatizando, homens investem em quantidade, mulheres investem em qualidade. Por quê? Aumenta a quantidade que o homem produz de espermatozoide, aumenta a probabilidade de existir fecundação. O investimento em qualidade da mulher diminui a probabilidade de existir qualquer problema com a fecundação ou erro no desenvolvimento daquele novo indivíduo, tá? Glóbulos polares ou corpúsculos polares não existe na espermatogênese, tá? E existe a formação de 3 glóbulos polares na ovulogênese. Fase de diferenciação é a espermiogênese, que ocorre ao final da meiose na espermatogênese, tá? E a ovulogênese não possui nenhuma fase de diferenciação ou especialização. Beleza, galera? Fechamos aí divisão celular como um todo, mitose, meiose e gametogênese. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Grande abraço e bons estudos!